estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Só até aí, pode sentar, vou estar orando. Pai querido, amado, Senhor da glória, santo é o teu nome. Te louvamos, Senhor, por estarmos em sua casa. Obrigado, meu Deus, que nós escolhemos estar aqui, Pai, a te adorar. Deus, em nome de Jesus, é o Senhor, meu Deus, que inclina, Pai, os nossos corações. É o Senhor, meu Deus, que toca, Pai, no fundo, Deus, de cada um de nós, no oculto, no escondido. É o Senhor que conhece o nosso bem, o nosso interior muito bem. É o Senhor que sabe, meu Deus, todas as coisas, como cada um aqui adentrou. Deus, que nessa noite o Senhor venha nos confortar, que nessa noite a Tua palavra venha de encontro às nossas vidas, que essa palavra também venha nos confrontar, que a Tua palavra venha, meu Deus, trazer um renovo espiritual sobre cada um de nós, meu Deus, que venhamos sair daqui, meu Pai, diferente de como adentramos, que o Seu poder, Deus, a Tua honra, a Tua glória, a Tua majestade, tudo seja feito para o Senhor, meu Pai. Que Deus Santo Espírito venha estar aqui no nosso meio, sempre operando, fazendo milagre, prodígio, maravilha. É o Senhor, meu Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor, meu Pai, que trabalha nos corações. É o Senhor, meu Deus, que muda as circunstâncias. Deus, e que opera e que dá o fim, Pai. Que o Senhor, Pai, sabe que é melhor para cada um de nós, Pai. Toma cada um, Pai, toma aqueles que estão aqui, Senhor, abençoa desde já, que a Tua palavra venha, Pai, de encontro aos corações. Deus, que a Tua palavra não volte vazia, mas antes ela meu Deus, de ser enviada e produzir o fruto, o qual está sendo enviado no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Pode sentar, louvado seja Deus. A Bíblia, louvamos a Deus, né, pela palavra, mas gosto sempre de ler o contexto, não é verdade? Porque Cristo, irmão, né, Jesus Cristo, né, a Bíblia diz aqui muito claramente no início do Evangelho de João, que no princípio de todas as coisas, sim, era Ele o Verbo, era Ele que estava com Deus. A Bíblia está dizendo que esse Verbo era mesmo o próprio Deus, porque no início a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, o mar, o céu, a terra. Ele disse: haja luz e houve, haja terra e houve. Tudo o que Ele proferiu, tudo o que foi falado ali no início, aconteceu. Pelo poder e segundo o poder da sua palavra, toda a criação passou a existir, irmão. E a Bíblia diz que depois Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e ordenou que dominasse sobre tudo e todos. Mas o incrível, louvado seja Deus, é que todas as coisas aqui estavam sendo reveladas, amém? Todas as coisas que ali aconteceram
Veio aqui então o apóstolo para escrever, irmão, para mostrar sobre a luz, né? Sobre aquele que viria iluminar, sobre aquele que viria, né, mostrar para mim e para você que Cristo verdadeiramente é o próprio Deus. Louvado seja Deus. Era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e Ele era, né, a luz dos homens. E a Bíblia diz aqui, louvado seja Deus, irmão, que muitos não compreenderam. Quando Cristo aqui chegou, muitos não creram. A Bíblia diz, olha, veio para iluminar. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Não foi revelado a todos. Nem todos se despertaram para entender que se tratava do Messias, que se tratava daquele que está na passagem, porque um filho nos nasceu, né? Um filho se nos deu, e o seu nome será, né, Conselheiro, Deus Pai da eternidade, Deus forte. Louvado seja Deus. A Bíblia retratou, irmão, que, né, a Bíblia conta que Ele nasceria de uma virgem, não é verdade? Louvado seja Deus. E tudo isso aconteceu. E mesmo depois de ser falado e descrever muitas passagens relatadas por os profetas da vinda do Messias, muitos, quando Cristo aqui chegou, não o conheceram. Louvado seja Deus. E aí, meu irmão e minha irmã, no versículo 11 a Bíblia diz, olha, veio para o que era o seu, que seria aqui no caso o povo judeu, mas e os seus, ou seja, o povo judeu, não o receberam. Mas ele diz aqui, olha, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por essa passagem, irmão, está dizendo, olha, aos que creem no seu nome. Por essa passagem entendemos que a salvação do Senhor, ela foi estendida, não só veio para o povo judeu, mas para todos aqueles que creem no seu nome. Louvado seja Deus. Os quais não nasceram do sangue, os quais nem da vontade da carne vieram, mas da vontade de Deus, nascidos e renovados espiritualmente pelo sangue do Cordeiro. Era mistério que Ele padecesse, morresse, fosse crucificado, não é verdade? Mas ao terceiro dia a Bíblia diz que Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Então a Bíblia diz claramente que Ele deixou a sua glória, Ele escolheu estar aqui no nosso meio, para viver de forma justa, correta, irmão, sem ter pecado. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 20, olha só o que diz: e quando eu o vi, caí como morto em seus pés, e Ele pôs a sua mão direita sobre mim e me disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo, e estive morto, mas eis que aqui estou vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Louvado seja Deus. Aqui o livro das revelações falando nada mais nada menos do que o próprio Cristo, irmão, de que verdadeiramente Jesus Cristo é o princípio e o fim. Ele estava no princípio com Deus, Ele era o Verbo, não é verdade? Ele era o próprio Deus. E a Bíblia aqui relatando
que ele esteve morto, mas que agora está vivo e que tem o controle, o domínio, irmão, sobre a morte e o inferno, e a vida, e sobre todas as coisas. Louvado seja Deus. Este é o Deus, irmão, que eu e você servimos. A Ele reverenciamos toda a honra e toda a glória, porque só dele vem a salvação, irmão. Infelizmente muitos dizem: esses crentes acham que só eles estão certos. Nós não achamos, irmãos. Nós cremos e temos certeza e convicção da vinda do Messias, da morte dele, da sua ressurreição e do tempo vindouro, e do tempo que ele virá para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, a Bíblia diz, irmão, que Jesus então determinou ali missão aos apóstolos, aos discípulos, e diz: olha, ide pelos caminhos, louvado seja Deus. E enviou Jesus os 12 discípulos para anunciar as palavras, porque depois de Jesus falar, depois de Jesus ensinar, fazer milagre, prodígio, maravilha, ele ordenou aos discípulos que fossem, para também enviar a palavra. E a Bíblia diz aqui, olha, Jesus disse, olha, ordenou o Senhor que eles fossem pelos caminhos dos gentios, não ireis, nem em cidades samaritanas entreis, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, em outras palavras, ide antes aos judeus. Louvado seja Deus. Ide antes ao povo escolhido, e indo e pregai a eles, dizei que o reino dos céus é chegado. Louvado seja Deus. Curai os doentes, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dá. Da mesma maneira, não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem alforjes, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o operário é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia onde for, e entrares, procurais saber quem nela seja digno, hospedai-vos ali até que vos retireis, e entrando numa casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela, mas se não for digna, tome para vós a vossa paz. E qualquer que não vos receber, nem ouvir as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. E em verdade vos digo que o castigo será menos rigoroso para as terras de Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Amém? Então, era necessário que o povo fosse anunciar, que os discípulos fossem anunciar ali, primeiro, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é verdade? Mas só que o povo, muitos rejeitavam. Mas só que muitos ali não os recebiam. Mas só que muitos ali não os receberam. Hoje não é diferente, irmão. Quantos nós falamos, essa palavra não queremos ouvir. Quantos nós evangelizamos e a pessoa não quer saber do presente agora, porque não é do seu interesse, não é verdade? Mas a Bíblia diz, irmão, que Jesus ordenou que eles enviassem, que buscassem primeiro os escolhidos. Mas, irmão, talvez o plano de Deus, a misericórdia de Deus, sempre foi, irmão. A Bíblia diz que deu ali a sua vida na cruz do Calvário para todos aqueles que nele crê. Todo aquele que nele crê, for batizado, será salvo. Aquele que não crê já estará condenado. Mas, irmão, foi notável que muitos o rejeitaram. E através, irmão, da rejeição
e através daquele povo que não recebiam os seus, que não recebiam os discípulos, que não recebiam o Senhor então, irmão, estendeu a mim e a você, aos gentios, a salvação eterna. No versículo que diz: veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Importante essa passagem, porque hoje, irmão, assim como Jesus veio ali, né, para Israel, louvado seja Deus, assim hoje nós nos tratamos e somos tratados como os filhos de Deus, daquele que criou os céus e a terra, daquele que é o verbo, não é verdade? Daquele que se fez carne, daquele que é o alfa, daquele que é o ômega, aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, e que dará o fim a mim, a você, que nos será desejado. O Senhor, irmão, o final das coisas é sempre melhor do que o princípio dela. Louvado seja Deus. E Deus tem o melhor, irmão, para mim e para a sua vida. E Deus, irmão, então foi, né, através da mensagem, louvado seja Deus, a palavra foi sendo anunciada, a palavra do Senhor foi sendo levada. Muitos acreditavam, muitos, né, olhavam de forma especial, muitos tinham seus olhos abertos espirituais, mas muitos não enxergavam de forma alguma, muitos não creiam de forma alguma. E não é diferente hoje, irmão. Louvado seja Deus, porque eu e você podemos enxergar. Louvado seja Deus, irmão, porque eu e você temos o conhecimento e entendimento. Basta eu e você dizendo: Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor abriu nossos olhos espirituais. Nós te louvamos, Senhor, porque nós podemos enxergar. Nós te louvamos, Senhor, porque andávamos há um tempo atrás na escuridão e nas trevas. Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor nos tirou de um terrível charco de lodo. Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor nos desviou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado sempre a Ele, irmão, porque sem Ele esclarecer a nossa mente, não podemos enxergar. E sem eu e você, irmão, podermos enxergar, não teríamos direito, irmão, à salvação eterna, por qual Ele morreu por amor a mim e sua vida. E na Bíblia, a Bíblia tem passagens, e o Senhor ministrou essa passagem, está lá no Evangelho de Mateus, não precisa abrir, no capítulo 15. A Bíblia diz que Jesus, saindo sempre de um lado ao outro, nesse momento indo de Tiro para Sidom, foi as partes de Tiro e de Sidom. A Bíblia diz que uma mulher cananeia, que tinha saído daqueles términos, a Bíblia diz que ela clamou dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente atormentada por demônios. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E a Bíblia diz que seus discípulos, se chegando, diziam: olha, Senhor, despede-a. Olha, Senhor, ela está gritando, ela está incomodando, ela está sendo inconveniente, talvez. E Jesus então respondeu, disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? Olha, não fui enviado não a você, gentil, mas eu fui antes enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E a Bíblia diz então, ela veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ela veio e clamou de novo, Senhor, socorre-me, porque é de ti que eu preciso. Louvado seja Deus. E grande, irmão, é a misericórdia do Senhor, que nos ouviu um dia, que também nos socorreu um dia,
que também olhou para mim e para você diferente. A Bíblia diz então que ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Lembrando que Jesus sabe todas as coisas, lembrando que Jesus estava falando daquela mulher, mas ele sabia o que fluía do seu interior, porque ele é onisciente, irmão. Porque a Bíblia diz que Jesus sabe todas as coisas, sem que haja e que saia uma palavra também da sua boca, tudo ele sabe. Então Jesus falou aquela mensagem: olha, não é bom tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E aquela mulher disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo, Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Louvado seja Deus. Entendemos, irmão, sim, que no início, talvez o plano, mas não está e não fica muito claro, evidente, mas é certo, irmão, que Jesus não morreria só pelo povo de Israel. Ele morreria e viria para salvar toda a humanidade. Tanto é que até agora nós o esperamos. E a Bíblia diz na sua passagem que, olha, passarão os céus e a terra, a palavra do Senhor não passará, e que virão tempos difíceis, de guerra, de luta, de peste, de tudo, mas ainda não será o fim, até que antes seja pregada a sua palavra, e que muitos venham escutar, e que muitos venham se converter, porque grande é o plano de salvação do Senhor, irmão. Ainda mais com aqueles que com fé queiram tomar posse, aqueles que com fé, irmão, louvado seja Deus, querem, com fé conquistar. Como pode muitos judeus ali não crendo, mas essa mulher cananeia, não tendo dúvida alguma que ele era o Todo-Poderoso, não tendo dúvida alguma que ele poderia resolver a situação de salvação da sua vida. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 10, a cura de um cego, Bartimeu, todo mundo conhece. Essa mensagem mais explícita dizendo que aquele homem, quando descobriu que Jesus estava ali passando, ele com a sua enfermidade, cego, a Bíblia diz que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que então aqueles homens que estavam repreendiam, dizendo: olha, você não vê que incomoda, você não vê que atrapalha. E a Bíblia diz então, quando Jesus ouviu, ele ordenou que chamasse, ele ordenou que dissesse: traga ele aqui. E a Bíblia diz que logo ele ficou contente, irmão. Olha, ele te chama, olha, venha, porque ele está te chamando. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: Jesus falou para ele: o que queres que eu te faça? Louvado seja Deus. É assim, irmão. Jesus pergunta para mim e para você nessa noite: o que queres que eu te faça? Não é verdade? Sempre tem algo que o Senhor pode fazer por amor a mim e a sua vida. E naquela hora, aquele homem, talvez convivendo há muitos anos com aquela enfermidade, a Bíblia diz: Senhor, que eu veja, que eu possa ver. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Vai ver, vai enxerga, vai seja curado, vai seja liberto. E a Bíblia diz que ele foi e logo recuperou a visão. E a Bíblia diz que ele então seguia Jesus pelo caminho. A Bíblia diz então que ele anunciava e que ele estava com Jesus
aonde ele assim andava, irmão. Porque muitos, pelo Espírito, seguiam o Senhor. Muitos, pelo Espírito, ficavam onde estavam para anunciar as maravilhas que fez o Senhor. Como aquela mulher, que ganhou toda uma cidade para Deus. Ela anunciou para um, para outro, e logo uma multidão estava ali entendendo, compreendendo que era Ele, o Senhor, que anunciou verdadeiramente, não só pelos milagres, pelos prodígios, mas que Ele é o Messias. Muitos estavam ali, entendiam, mas muitos não creram. Mas muitos até hoje não creem. Mas muitos por aí acham que são muitos deuses. De manhã eu acordo, peço para um, no almoço eu peço para outro, de noite eu peço para outro. Não é, irmão. Jesus Cristo, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o princípio, irmão, e o fim de todas as coisas. E para finalizar, a Bíblia diz lá no Evangelho de Lucas, que depois então que Jesus morreu e ressuscitou, 2 discípulos estavam caminhando, falando dos últimos acontecimentos. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que então um terceiro homem, que aqui nós entendemos que é Jesus. Aqueles homens não estavam entendendo, o que se tratava aquele homem, mas falando, poxa, nós achávamos, que Ele era o Cristo, nós achávamos, que Jesus era o Messias, e aquele homem perguntando que Ele era o próprio Jesus, mas não era mistério, não era necessário que Ele morresse, que Ele convinha padecer, não era necessário que todas essas coisas acontecessem. E a Bíblia diz que eles chegaram a um certo ponto, no momento que não partia ali do pão, a Bíblia diz então que abriram-se então os seus olhos, que aqueles 2 discípulos ali de caminho de Emaús, a Bíblia diz que eles então entenderam, conheceram que ali no partir do pão era Cristo que estava com eles. Aleluia. E aí, irmão, uma passagem que nos ressalta aqui eles disseram um para o outro, mas porventura, será que não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? É a pergunta dessa noite, irmão. Será que não arde em nosso coração? Será que porventura não arde em nosso coração quando a palavra de Deus é ministrada? Quando alguém fala do Evangelho para mim e para você? Quando alguém anuncia o único Deus vivo, real, que esteve morto, como diz aqui em Apocalipse, mas agora está vivo, e que tem as chaves da morte e do inferno, e que tem o poder de permitir para onde cada um vai ou não, irmão, e que é o único que pode trazer a restauração e a salvação da minha alma e da sua eternamente. E aqueles homens, será que não ardia em nosso coração? Será que hoje nós, ouvindo a palavra, quantas das vezes alguém ministrou, quantas das vezes alguém falou para mim e para você, e nós consentíamos, e nós inclinávamos a nossa cabeça, e contudo nós sabíamos ou não que era Ele o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vem ao Pai se não for por Cristo, porque a Bíblia diz que se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis filhos livres. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que só há um intermediador entre Deus e o homem, que a Bíblia diz que é Jesus Cristo, o homem. É Ele que veio nessa noite, irmão, para dizer que Ele veio para o povo sim escolhido, mas a rejeição aconteceu por um propósito ainda maior,
A Bíblia diz que quando Jesus morreu ali, quando foi ser crucificado, as ovelhas foram dispersas, não é verdade? Eles foram dispersos para as várias cidades, os discípulos, cada um foi para um lado e para o outro, anunciar a palavra. E a todos quantos iam recebendo a palavra, a Bíblia diz que Deus foi lhes dando poder, e foi batizando, e foi trazendo almas, renovando as almas. E hoje é igual, irmão. A palavra de Deus é anunciada. A palavra de Deus faz arder no meio do seu coração, e cabe a mim e a você tomarmos uma decisão. Cabe a mim e a você, irmão, queremos estender a nossa mão e dizer: Senhor, eu recebo o Senhor como o único Salvador da minha vida. Torna-me, Senhor, uma criatura nova. Faz o que Tu queres da minha vida. Senhor, cumpra os Seus planos. Não os meus planos, Senhor, cumpra os Seus planos na minha vida. E me transforme na pessoa que Tu quiseres que eu seja. É a oração de rendição, é a oração de entrega, para que Cristo venha assumir, irmão, a minha, a sua caminhada, a minha, a sua vida, até a sua eternidade. Louvado seja Deus. Que você venhamos ficar guardada, que você venhamos guardar, irmão, essa palavra. Que você venhamos sair daqui com convicção, que não servimos a um Deus de pau, de pedra, de plástico, de ouro. Não! Nós servimos ao único Deus vivo, que tem olhos como chama de fogo. A Bíblia diz, meu irmão, louvado seja Deus, que não aquele que tem olhos, mas não vê, não aquele que tem boca, mas não fala, não aquele que tem perna, mas não anda, não, irmão, mas aquele, irmão, que está pronto para ouvir o meu e o seu clamor. Que a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão agravados e nem os seus braços estão encolhidos, para que ele não possa operar, para que ele não possa reverter, irmão, a minha, a sua situação de vida. Louvado seja Deus. Que essa palavra possa vir de encontro às nossas vidas. Que essa palavra, irmão, venha renovar o meu e o seu interior. Que eu e você venhamos sair daqui, irmão, plenos, certos, que o Senhor tem contemplado a minha, a sua fé, tem contemplado o meu e o seu caminhar, que Ele tem dado a mim e a você a missão de anunciar a palavra. Aquele que receber e for bem-vindo, amém. Aquele que não receber, aquele que não crê, a Bíblia é muito direta. Aquele que receber e crer e for batizado, será salvo. Mas aquele que não crê e não receber, já estará condenado. E o tempo que nós temos é agora. Não é verdade? E o tempo que nós temos é hoje. O tempo que você temos para escolher e servir ao Senhor. Porque o dia do amanhã, porque a Bíblia diz cada dia basta, irmão. Basta o seu mal a cada dia. Amém, meu Deus. E nós não sabemos o amanhã, o depois, o daqui a uma hora, duas, daqui a uma semana, um mês, um ano, 10 anos, sabemos. Mas escolhemos e devemos escolher agora a melhor parte, que nunca mais será tirada. Escolher agora a melhor parte, para que venhamos estar naquele grande dia com o Senhor. Louvado seja Deus. Amém?